A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje estamos dando continuidade aos estudos da Escola Bíblica Dominical, referente ao domingo 19 de maio de 2024, lição de número 7, que fala sobre o perigo da murmuração. E o texto bíblico está lá em Êxodo, capítulo 16, de 1 a 7, e 1 Coríntios 10, 11 e 12. A palavra de Deus diz assim: E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto, para matar-nos de fome toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vós fareis chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? E Paulo, lá em 1 Coríntios 10, 10 a 11, diz assim: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Vamos orar, Senhor. Aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, pedimos da Tua graça, Senhor, orientação do Teu Santo Espírito, Senhor, fala conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos ver sobre esse assunto tão delicado que atrapalha muitos na caminhada com o Senhor. Os perigos da murmuração. Inicialmente, nós queremos fazer uma diferenciação entre você reclamar de algo injusto e você murmurar contra Deus. Os casos que vemos aqui de pecados são o povo de Deus murmurando. Às vezes contra pessoas, mas pessoas que foram escolhidas por Deus e que estavam dentro do propósito de Deus. Portanto, é isso que a Bíblia chama de murmuração e condena, um pecado grave. E nós vimos isso acontecer muito durante a jornada do povo de Israel no deserto. O livro de Números dá diversos exemplos. Eu vou repassar com os irmãos alguns. Lá em Números 11, a partir do verso 1, o povo de Deus, começaram a murmurar por estarem passando por muitas dificuldades. Os israelitas começaram a se queixar de Deus. Então nós vemos aqui uma insatisfação com Deus. E lá
em Taberá, Deus mandou fogo na ponta do acampamento. Então, eles correram a Moisés, Moisés clamou a Deus e acabou o julgamento de Deus. Mas Deus mandou um aviso: olha, vocês estão murmurando, e murmuração eu não aceito. Mas eles aprenderam com a lição? Não. Muitas vezes nós recalcitramos sobre os aguilhões, como diz o apóstolo Paulo, e voltamos a cometer os mesmos erros. E lá em Números 11, a partir do verso 4, eles ficaram com vontade de comer carne. Cobiçaram o que não tinha. Começaram a reclamar de terem saído da situação de escravidão, e aí, onde lá, segundo eles passavam melhor, como vimos no texto de Êxodo 16, no Egito, do que comer o maná que Deus tinha mandado no deserto. Então, murmuraram do maná. Deus está te mandando coisa, Deus está te abençoando, e você está murmurando, você está reclamando. Aí Deus respondeu a oração de Moisés e mandou codornizes. Mas quando as pessoas começaram a comer, ele as atingiu com uma praga que matou muitos. Então, o que eu quero trazer com essas passagens bíblicas que estamos meditando, que há um padrão. O crente está sendo abençoado por Deus, mas ao passar alguma adversidade, ele murmura, e murmura contra Deus, manifesta a sua insatisfação contra Deus. Deus, na sua misericórdia, supre a necessidade oriunda da queixa, mas manda castigo. Lá em Números 14, de 1 a 4, eles murmuram por estarem no deserto e terem de enfrentar gigantes na terra prometida, e desejam retornar ao Egito. Eles rebelam-se contra os líderes estabelecidos por Deus e demonstraram a falta de confiança nas promessas do Altíssimo. Então Deus tinha prometido uma terra para eles, mandaram eles enviarem espias para ver a terra, mas esses espias voltaram reclamando: embora a terra fosse boa, tivesse leite, tivesse mel, tivesse frutos belíssimos, eles só viram os gigantes que tinham na terra e não creram que Deus fosse dar vitória contra aqueles homens que ali habitavam. Então, eles murmuraram e demonstraram a falta de confiança nas promessas do Altíssimo. E aí vem o castigo de Deus. Todos os que reclamaram não puderam entrar na terra prometida. Foram condenados a peregrinar pelo deserto até a sua morte. Lá em Números 16, a partir do verso 3, nós temos uma outra situação. Eles se rebelaram contra a autoridade e a liderança de Moisés e Arão. Como os irmãos sabem, Deus tinha chamado Moisés lá no Monte Sinai e colocou Arão, seu irmão, como seu ajudante na tarefa de enfrentar Faraó, trazer a mensagem de Deus a Faraó e liderar o povo na saída
do Egito em caminho para a terra prometida em Canaã. Mas no meio do caminho, eles, por ganância, por poder, eles, Coré, Datã e Abirão, eles se levantaram contra Moisés e Arão, murmurando, dizendo que esses homens não eram levantados por Deus. E aí vem o castigo divino e eles foram engolidos pela terra. E mesmo assim, 250 homens murmuraram, dizendo que Moisés e Arão que tinham preparado aquela armadilha, e o fogo queimou esses 250 homens que murmuraram e se rebelaram. Tamanha a gravidade da situação. Então, vai mostrando o cuidado que nós temos que ter com a nossa boca. Boca fala do que está cheio o coração, como diz a palavra de Deus. E se o nosso coração está cheio de ressentimento, de inveja, de coisas ruins, é isso que vai sair do nosso coração. Lá em Números 20, mais uma história ilustrativa da murmuração, os versículos 2, 3, eles reclamaram da falta d'água. Recusaram-se a crer que Deus proveria tudo como havia prometido. E Moisés pecou com o povo, porque Deus mandou ele tocar a rocha e ele, numa fúria, ele quebrou, bateu o seu bastão na rocha, quebrando a rocha. E este foi o motivo pelo qual ele foi impedido de entrar na terra prometida, porque mostrou uma ira pessoal e não a ira de Deus. Então, nós vemos aí o perigo da murmuração. Muitas vezes o julgamento de Deus não vem tão claro como vieram nessas passagens, mas o exemplo é claro para nós não murmurarmos. Por que é perigoso murmurar? Porque você está discutindo com Deus, você está dizendo, olha, Deus, você está errado e eu estou certo. Jó percebeu isso, lá em Jó 9, de 1 a 4, ele diz assim, então, em resposta, Jó disse, eu sei muito bem que as coisas são assim, mas como é que uma pessoa pode provar a Deus que ela está com razão? Jó achava que estava com razão, e como que ele podia provar a Deus? E ele diz, quem se atreve a discutir com Deus? Ele pode fazer 1000 perguntas a que ninguém é capaz de responder. A sua sabedoria é profunda e o seu poder é grande. Quem pode desafiá-lo e vencer? O que Jó está dizendo é Deus sempre tem razão. Quem vai discutir com ele? Quem vai argumentar com ele? Quem vai dizer que ele é injusto? Quem vai dizer que ele está errado? Quem vai dizer que ele escolheu as pessoas erradas? Muitas vezes a murmuração pode crescer, as queixas podem crescer por uma murmuração. Lá em Atos 6, é relatado no verso 1 que algum tempo depois, diz assim a palavra, o número dos judeus que se tornaram seguidores de Jesus, isso na tradução de hoje, aumentou muito, e os que tinham sido criados foram da terra de Israel, começaram a se queixar do que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária do dinheiro. Então começou a haver uma queixa. A queixa é um pouquinho diferente da murmuração. Aí uma injustiça está sendo cometida, você tem direito de se queixar, mas tem que tomar cuidado para você não causar uma divisão na igreja por causa das suas queixas, que pode virar uma murmuração. E como eu saio disso? Aprendendo a assumir responsabilidade sozinho.
A murmuração, eu não tenho dúvidas, irmãos, é a consequência de nós não querermos assumir responsabilidades. O outro é culpado. Salmo 73, versículos 2 e 3, o salmista diz assim: porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e maus, quase perdi a confiança em Deus porque fiquei com inveja deles. Então veja só a situação do salmista, ele sente inveja dos ímpios. Como eles são fartos, como eles são bem-sucedidos, e aquela inveja vai se transformando em revolta contra Deus. Ele vai dizendo: como eles podem ter tudo isso e eu não ter? E ele nunca coloca a coisa na primeira pessoa. Eu não fiz, eu não conquistei, eu não ganhei, eu não me esforcei. Ele vai colocar a culpa em Deus. É isso que ele está falando. Eu quase perdi a confiança em Deus. Ele ia colocar a culpa, mas, graças a Deus, o Espírito Santo tocou nele antes, e ele, refletindo, voltou atrás, e Deus deu graça para ele escrever esse salmo tão importante para a nossa vida espiritual. Para nós concluirmos, irmãos, eu quero lembrar a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, com as enchentes que os irmãos têm visto aí na televisão. E muitos irmãos perderam tudo ali. Igrejas foram devastadas. Os irmãos só não podem perder a confiança em Deus. Muitos irmãos vão sentar, chorar e se queixar de Deus. Mas muitos irmãos vão chorar e vão se levantar e começar a reconstruir. Nós estamos vendo muitas pessoas, muitos irmãos, colocando a mão na massa, reconstruindo. Não adianta agora, nesse momento, culpar um, culpar outro, porque você vai culpando um, culpando outro, e você acaba culpando Deus, perdendo a confiança em Deus. E agora não é hora de murmuração, é hora de reconstrução, ali para os irmãos do Rio Grande do Sul. E também é para a nossa vida. Assuma as responsabilidades da sua vida. Não coloque a desconfiança que Deus está agindo errado. Não, Deus sempre age certo. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu tenho que ficar atento e não murmurar contra Deus, perdendo a fé, a esperança. E sempre que uma adversidade aparecer, levantar e seguir em frente. E no momento certo, Deus vai te abençoar. Amém? Vou fazer uma oração para que Deus te ajude nesse assunto tão importante para todos nós, que é nos livrarmos desses perigos da murmuração, guardando nosso lábio de não pecar contra Deus. Senhor, meu Deus, nos dá sabedoria dos céus, Senhor, para não pecarmos contra Ti, murmurando, nos queixando dos acontecimentos presentes como se fosse coisa Tua, Senhor. Sabedores que no mundo temos adversidades, temos falhas, temos lutas, e que precisamos ser aperfeiçoados, Senhor, na Tua santidade. Nos dá sabedoria para isso, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.